O Brasil tem 25.262 casos confirmados do novo coronavírus. Em 24 horas, só para a gente trazer um número para você, houve um aumento de 204 óbitos no país. São Paulo é o estado mais atingido, com 695 mortes e mais de 9 mil casos. Todos os estados do Brasil têm mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o deputado federal, ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que está por telefone conosco. Deputado, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui conosco, atender o Terra Viva do Grupo Bandeirantes. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro tem dado indícios de que pode mudar o comandante da pasta da saúde. O próprio Luiz Henrique Mandetta já orientou a equipe dele, dizendo que essa semana isso pode acontecer. Se o senhor receber esse convite, vai aceitar e por quê? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem na Band. Olha, eu posso dizer o seguinte, mas eu já estou numa fase da vida que eu não tenho pretensões maiores, né? Eu tenho pretensão de ajudar meu país e não necessariamente como ministro, né? Eu não tenho essa expectativa, inclusive. Eu tenho dados... Eu sou médico, fui 8 anos secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, fui 2 vezes presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e trabalhei muito com epidemias, né? E no front da H1N1, entrou pelo Rio Grande do Sul na época, foi muito dura, muito letal a epidemia. Eu conheço esse assunto. Então, eu tenho a obrigação de dar sugestões, né, eu quero ajudar, eu quero que o nosso governo, o governo Bolsonaro, dê certo, né? Então, eu tenho dado muitas sugestões. E as pessoas confundem, às vezes, isso com querer um cargo. Eu já fui ministro, já fui quase tudo na minha vida. Eu quero é que a política que o presidente está defendendo, que é a política adequada, que é a quarentena vertical, só do grupo de risco, e tomar todas as medidas, e testar bastante a população e tal, que a política que está dando certo no mundo, os países que têm menor mortalidade, são os países que não fecharam, que não proibiram a atividade econômica, que não encerraram as pessoas em casa, né, que é o caso dos países da Ásia, Coreia, o Japão, Singapura, Taiwan, a própria China não fechou nada, né? Então, a China fechou no início ali uma província só, mas a atividade econômica dela continuou normal, né? Então, a Europa, que fechou tudo, teve um resultado desastroso em número de mortes, em número de casos. Então, eu estou sugerindo ao presidente, quando ele me pergunta, quando ele me ouve, né, me consulta, me chama para conversar, eu estou sugerindo algumas coisas para ele. Perfeito. Nessa direção, como implementar isso. Acho que o ministro Mandetta é um grande ministro, fez muito, muito pela saúde pública do país, mas nessa questão específica ele tem uma posição um pouco dúbia, né, que ele precisa afinar com o presidente. O ideal é ele afinar com o presidente e ter uma condução única no país. Agora, deputado, eu entendo também quando o senhor fala que defende que a população seja testada, que esses números que eu acabei de dar, inclusive, eles ainda são ineficientes, ou seja, são aquém da realidade que nós estamos vivendo. Inclusive, governadores de vários estados defendem o isolamento social e estão, na medida em que os casos aumentam, prorrogando esse prazo. Eu vou dar um exemplo para o senhor, e o senhor conhece muito bem, o João Dória aqui de São Paulo, que estendeu até o próximo dia 22. O senhor é médico, como disse, e defende o relaxamento dessas medidas restritivas. E como na prática isso aconteceria? O senhor já liberaria, na verdade, se pudesse, a população voltar ao trabalho, além dos serviços essenciais, para que a economia também não sofra junto com a saúde? É que assim, essa política que os governadores estão aplicando, eu já me manifestei sobre isso, ela não tem efeito nenhum, né? Ela está respondendo só ao pânico que a população tem. Toda vez que ela liga, vê a rede de TV nacional e tal, ela fica apavorada, porque é só notícia ruim, é só a gente morrendo. Parece que essa epidemia é o fim do mundo. Não é, né? Ela não é o fim do mundo. Então, ela vai ter uma mortalidade, infelizmente, para mim cada vida não tem preço, né? Mas infelizmente as epidemias têm mortalidade. A mortalidade dela vai ser baixa, né? Não vai ser... Quando começou a epidemia, o Imperial College de Londres, que ditou essa política de quarentena no mundo, disse que iam morrer mais de
50 milhões, 40 milhões de pessoas. Isso é uma bobagem. A China já mostrou o que a epidemia vai ser, né? A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, teve uma epidemia numa província, 90 mil pessoas foram dadas como positivas, né, para o vírus, morreram 3 mil pessoas, né? Vai ter esse padrão no mundo. Talvez, e na Coreia morre muito menos, o percentual é muito menor. No Japão é baixíssimo o percentual de pessoas que tiveram uma evolução ruim da doença. O que tem que fazer não dá certo essa quarentena, ela não funciona. Ela está impondo um sofrimento inútil para a população brasileira, porque está aí, não aumentou, não diminuiu o número de casos, está subindo. Nós já passamos, é bem provável que o Brasil já tenha passado do pico. O que é o pico? É quando muita gente fica contaminada e chega a um ponto em que vai subindo o número de pessoas, para num ponto mais alto e depois começa a diminuir. Por quê? Porque toda a população está imunizada, a maioria da população já está imunizada quando para de crescer o número de casos. Essa epidemia ela não é só naquelas pessoas que a gente vê que tem febre, que dá positivo para o coronavírus. A imensa maioria, mais de 90% da população, das pessoas atingidas pelo vírus, não sentem nada, não aparecem, né? Por isso que chega a mais da metade da população. O Brasil provavelmente já passou, isso foi dia 8 de abril, e depois mais de 50%, 60% da população já está contaminada pelo vírus, já desenvolveu anticorpos, isso freia a velocidade com que o vírus está entrando na sociedade, está contaminando, vai caindo, vai aumentando o número de pessoas imunizadas e termina a epidemia com 70% de toda a população contaminada e já desenvolvendo anticorpos, e o vírus some. Por isso que um vírus que não tem remédio, não tem vacina, termina, desaparece, né? Perfeito. Deputado. Essa rota, Márcio, já foi feita pelo vírus. O vírus claro. Ninguém segura isso com quarentena, proibindo o comércio. Não precisa fazer isso. E a gente sabe também, né, deputado, que vamos conviver com o vírus ainda durante muito tempo. Além da televisão, nós estamos, deputado, ao vivo nas nossas mídias sociais. Eu quero tocar agora num assunto com o senhor que nenhuma outra mídia falou até o momento. É usual no Brasil, deputado, a exclusão nas apólices de seguro, né, da cobertura contra a pandemia. Ou seja, quem morre de Covid-19 não pode receber o dinheiro desse sinistro. No meio rural, nós temos até uma imposição por parte de instituições financeiras, quando você vai pegar um dinheiro emprestado de instituições financeiras, principalmente públicas. O senhor é de um estado extremamente produtor, sabe disso, em que os produtores acabam adquirindo apólices de seguro. Mas, como eu disse, não é usual, ou seja, as pessoas não vão receber o dinheiro desse sinistro. O senhor, como atual deputado federal, ou lá na frente como um eventual ministro da Saúde, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu vou te falar como deputado federal. Eu acho que não tem, eu acho que tem que ter, em todas essas apólices de seguro, em toda essa parte de securitização, tem que ter previsão de um fenômeno desse, porque também as pessoas não têm culpa, né? Se a seguradora não tem culpa, muito menos quem é vítima de uma epidemia dessa. Isso tem que estar previsto antes, né? Eu acho que nós temos que nos debruçar sobre a legislação e ver de que maneira a gente pode fazer que não prejudique quem precisa do seguro, né? Que não haja um prejuízo da população por um fenômeno que ela não tem culpa, né? Perfeito. Deputado, para encerrarmos, eu queria tocar num assunto que o senhor já trouxe aqui para a gente, dizendo que é médico, trabalha na área da saúde há muitos anos e a gente sabe que há uma divergência, inclusive, de opinião com relação ao Palácio do Planalto e o atual Ministério da Saúde quanto ao medicamento cloroquina. Como é que o senhor enxerga a possibilidade desse medicamento ser uma das alternativas, ou não sei se é a melhor alternativa, na sua opinião, para que a população brasileira e mundial possa sobreviver ao Covid-19? Olha, a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, tem dado um bom resultado onde ela está sendo aplicada. O Ministério já permitiu que fosse em doente grave, no UTI, depois estendeu aos doentes que não estão graves, mas estão hospitalizados, e parece que o melhor resultado é antes ainda, quando a pessoa começa a ter sintomas, né? Só que isso não foi suficientemente testado para
dentro dos critérios que se tem que se testar para autorizar um medicamento. A hidroxicloroquina, ela é um medicamento já usado desde a década de 30, ela é usada para a prevenção da malária. Os militares que vão para a Amazônia usam para prevenir a malária há muito tempo, durante um ano, pelo menos. As pessoas que têm doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, como artrite reumatoide, usam a vida inteira a hidroxicloroquina. Então, ela já se sabe que ela pode ter alguns efeitos colaterais em poucas pessoas, não é em muitas pessoas. Eu não vejo problema nenhum, um vírus que não tem nenhum tipo de tratamento, se poder testar, parece que tem bom resultado, tudo indica que tem bom resultado, vamos testar, vamos se fazer o protocolo, vamos testar emergencialmente, isso é uma emergência, isso não é uma pesquisa do medicamento numa situação normal, assim, de prazos, de tempo, nós estamos vivendo uma emergência. Então, acho que as pessoas autorizando, o médico dando a receita e acompanhando, ela deve ser testada em grande número, eu não vejo problema nenhum nisso. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e vou entender como um sim, na verdade, quando eu fiz aquela primeira pergunta a respeito do convite do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, se o senhor for convidado, já que o senhor é um cidadão como todos nós, a serviço da nação brasileira e quer contribuir também na área da saúde, que é a sua especialidade, eu vou lhe convidar, assim que, se houver essa possibilidade do senhor aceitar esse convite, em voltar a conversar conosco como o novo ministro da Saúde numa oportunidade futura. E, ao mesmo tempo, agradecer a sua participação aqui conosco, deputado. Obrigado, viu? Márcio, só quero te dizer que, como deputado, eu estou muito mais confortável dando sugestões do que se estivesse no cargo de ministro. Viu? Muito obrigado aí. Grande abraço. Mas aceitaria, né, deputado? É um sim, né, se o presidente ligar, né? Eu acho que tem gente mais preparada até do que eu, mas eu acho que o ideal é o ministro Mandetta afinar o discurso dele com o presidente. Perfeito. Grande abraço. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui conosco. Valeu. Osmar Terra, deputado federal, conversando conosco ao vivo. Obrigado, nós estamos ao vivo, viu? Dá licença para você que está conosco na televisão, aqui pelo nosso Instagram. Então, gente, obrigado pela audiência de todos vocês mais uma vez. A gente encerra a nossa live aqui.